Escola Nômade para Mentes Criativas apresenta Rádio Cachola. Olá, cacholeiros e cacholeiras, aqui mais uma vez é a Rádio Cachola, o podcast da Escola Nômade para Mentes Criativas. Hoje, aqui é o Henrique Scló. Sou a Lena. Hoje com a lenda viva da propaganda brasileira, né? Estou muito honrado de poder estar aqui conversando com ele hoje, sem querer ser saudosista, na época que eu era publicitário. O Hercílio Tranjan era o cara do mercado. Tudo bom, Hercílio? Muito Tudo obrigado bem. por ter vindo aí. Não, obrigado a vocês por lembrarem, obrigado pela lenda e mais obrigado pelo Viva. Estamos vivos. Vamos lá. Bom, eu estou aqui com o seu currículo, que é resumido, mas dá para ver, assim, quem não te conhece, a importância sua no mercado. O que me estranha, assim, como eu falei para você, eu fui fazer uma pesquisa sobre o seu nome, tem muito pouca coisa na internet falando de você. Hoje, talvez, as pessoas do mercado da propaganda não tenham noção do que era, né, a famosa SWAT, lá na UMAP, que era você, o Gibinha, o Hélio e o Vinícius Vinicão. Vinicão. Ali era o sonho de consumo de todo publicitário, era trabalhar ali com vocês. E você é da época que a publicitária não tinha assessoria de imprensa, né? Não fazia marketing pessoal. O que você acha o que acontece? O brasileiro, em princípio, não respeita muito seus, vamos chamar assim, seus ídolos do passado. Sua história, né? É fácil esquecer a história. Olha, eu acho que a propósito, acontece o seguinte, eu iniciei minha carreira praticamente como redator em 64. Eu sou um invasor do século XXI, eu estou aqui de invasor. E o meu primeiro chefe, diretor de criação, foi Alcides Fidalgo. O Alcides foi presidente do Clube de Criação de São Paulo, antes de mim. Na verdade, eu fui presidente logo depois dele. Aí ele foi para o Rio, ele seguiu carreira no Rio, foi diretor de criação das principais agências, MPM, Almap, Artplan, Diabo, né? E era um cara que ele tinha assim um verdadeiro, as pessoas tinham adoração pelo Alcides, adoração, merecida adoração. Um ser humano, sim, fora de série, um profissional brilhantíssimo, autor, só para a gente ficar numa campanha, autor do Vem Pra Caixa Você Também, que eu acho que foi a campanha de propaganda mais longeva da propaganda brasileira, e que, se eu fosse presidente da Caixa, fala, dá para ressuscitar essa campanha, né? Não é? Está na memória, enfim. Pois bem, o Alcides estava absolutamente esquecido. Como ex-presidente do Clube de Criação de São Paulo, eles sempre me consultam, eu sou um dos consultados sobre os nomes que devem ir para o Hall da Fama. E eu consegui esse ano, eu levantei o nome do Alcides e falei, vejam, levantem a história desse cara, né? Ele está vivo? Desculpa a ignorância. Faleceu em... Eu estava no Rio de Janeiro, alguma coisa como 2002, 2003, enfim. E é um nome importantíssimo, ele fez grandes campanhas da Volkswagen, a marca que conhece o nosso chão, que era uma resposta da Fiat, quando a Fiat estava surgindo, enfim. Um cara muito importante do ponto de vista profissional e do ponto de vista humano, né? E a propósito disso que você falou, né? E não se lembrava mais dele. E eu fiquei muito feliz quando o clube aceitou que ele fosse pro Hall da Fama. Veio a neta dele, enfim, foi que legal. Eu chorei, a neta chorou por causa disso, né? Como ele não pegou a era da comunicação assim tão rápida, né? Do online, então, ele estava esquecido, né? Totalmente esquecido. Então, no texto que eu fiz pro anuário, para ser o Hall da Fama, eu e o Ronaldo Conde do Rio, eu pedi para o Ronaldo escrever um pouco da história dele no Rio e eu fazia um pouco da história dele em São Paulo. Então a gente relembra aquilo. Se alguém vai ler, cara,
Não sei. Sempre tem. Sempre tem, né? E, sobretudo, tem que ficar gravado, né? Em algum lugar. Tá registrado em algum lugar. Registrado. Então, sei lá, desculpa. Não. Vai falando à vontade. Não, é muito importante. Então, isso tem um pouquinho a ver com a pergunta que você fez, né? Eu acho que hoje pouca gente conhece essa história da UMAP, a história da MPM, a história de... Enfim, são muitas pessoas. Eu fui chamado agora, anteontem, eu tive uma reunião para fazer um anúncio em homenagem ao Petrônio, porque o filho dele, Petroninho, perguntaram para ele da ABAP, perguntaram quem que o Petrônio gostaria qual é o redator que o Petrônio gostaria, e ele falou para eu, que legal. Eu fiquei feliz, que é para falar do SEMP também, que eu acho que também é uma coisa... Nossa, já há muito tempo que eu não ouço falar. Que ninguém ouve falar. Enfim, desculpe. Não, vai falando aí. Eu vou me lembrar. Vou emendar aí essa pergunta, que eu acho que quando eu falei a época que o publicitário não tinha marketing pessoal, que não fazia RP, é uma marca que foi o contraste da sua geração para umas 2, 3, talvez uma na minha, pouco depois, que é essa coisa do prazer do ofício e não a carreira, né? Você me corrige se eu estiver enganado. Tinha o prazer do ofício, como é legal criar, como é legal fazer, não sei o que, não tinha muita preocupação em ter um nome, em ter uma carreira, em alçar voos. Nem todo mundo queria ser diretor de criação, as pessoas... É verdade. Né? A formação de vocês era diferente, né? Não existia escola de publicidade. Não existia. Existia a SPM, mas ainda não era... Bom, eu era presidente do Clube de Criação, tive grandes polêmicas, porque eu sempre fui contra a que virasse a obrigatoriedade de ter curso de propaganda, ou seja, levar como... que ninguém precisa ter faculdade para ser publicitário. E eu lembrava sempre, eu fiz sociologia, né? Fiz ciências sociais. Aí um dos grandes redatores que eu conheci fez medicina. Enfim, eu achava que era ter uma formação vasta, em humanas, etc. E acho um pouco que o negócio de ter virado faculdade e tal, não sei, eu tenho sérias dúvidas sobre se... Eu fiz faculdade... Eu gosto muito da Escola Superior de Propaganda, tenho grandes amigos, mas... Não, eu fiz faculdade e para mim ficou claro logo que eu devia ter feito, mesmo trabalhando em publicidade, que eu talvez devesse ter feito outra coisa na formação, na história, sociologia, filosofia, letras... Você vê o seguinte, porque a nossa profissão não é só de profissional de criação, né? Sim. Os grandes profissionais de planejamento que ajudaram a fazer essa profissão, a Clarice Herzog, Fátima Jordão, fizeram ciências sociais. Tem mais a ver até. Lógico. Com a compreensão do ser humano. Né? Da compreensão, de abrir caminhos, enfim. Vera Aldrigue, enfim, é um time... Vera Aldrigue está aí ainda, filho. Jaime Troiano, a Vera está aí. O Jaime, acho que também. A Vera eu falo de vez em quando. Fátima também, enfim. Quando a gente está falando da UMAP, né, da história da UMAP, tem uma coisa muito interessante que aconteceu, foi quando o Alex Pericinoto, que era um dos donos, trouxe para o Brasil um conceito absolutamente novo na época, que era duplas de criação. Né? Como é que foi isso? Foi assim, ele trouxe não só isso, como ele trouxe uma linguagem, uma língua nova que mexeu com a gente, que na verdade é uma coisa muito curiosa. Eu estava já na faculdade de Ciências Sociais e aquilo me chamou a atenção. Eu virei redator meio que por acaso. Um dia o Vefor, que foi ministro da Cultura, era meu professor de política. E ele pediu um trabalho em classe sobre o fenômeno, sobre Jânio Quadros, fenômeno político Jânio Quadros. Em 64, a gente tinha acabado de renunciar, enfim. E o meu trabalho ele selecionou e leu na sala, porque eu fiz todo o trabalho a partir dos símbolos do Jânio e a contradição daquilo com a realidade. A vassoura, o tostão contra o milhão, e ele chegando ao poder não poder responder aquilo, enfim, e o que o teria levado à queda. Enfim,
Era um trabalho, mas todo baseado em propaganda, sem que eu soubesse bem que aquilo podia ser uma profissão. E na sala de aula era o meu colega Francisco Socorro, que trabalhava numa agência que já não existe mais, enfim, era uma pequena agência ali ficava na Xavier de Toledo. E ele aí falou, Ercílio, acho que você tem que trabalhar nisso. Eu falei, legal. E me levou. E nesse tempo estava começando a revolução que o Alex tinha trazido de Nova York, que era a revolução da DDB. Quem assistiu a série do Don Draper, o Mad Men, vocês viram? Tem um capítulo, aliás, voltado a isso, que ele está num metrô e ele vê algumas pessoas sentadas morrendo de rir lendo um anúncio. E o Don Draper, né, que trabalha em uma outra agência, vai ver o que é um anúncio da Volkswagen. E aí ele se dá conta, fala, mas peraí, ele chega na agência dele e fala, olha, tá tudo errado. Tem um negócio aí que está mudando, as pessoas conseguem se emocionar vendo um anúncio. A DDB tinha acabado com o adjetivo na propaganda, então eles pegavam o Fusca. A grande revolução, para mim, da propaganda nasce com o Fusca. Eles desenham um ovo, né? Não sei se você não, eu ia até falar sobre isso com você. Um ovo, eles desenham no ovo a traseira de um Fusca visto no ovo. E o título é Algumas Formas São Impossíveis de Se Aperfeiçoar. É o ovo e o Fusca, né? Ou então pega o carro, um guarda dando uma multa e fala, pare de rir, que era possível e tal. Um outro que era a garagem, e a garagem tá o Fusca só na garagem, aí o título era assim, Injustiça. O Fusca trabalha a semana inteira, quando chega no final de semana é o outro que vai passear. Não, imitindo o carro era o Bill Bernbach, né, que era um dos Bs do DDB, que esse foi o meu herói quando eu era publicitário. Eu conheci pessoalmente. É mesmo? É porque em 70 eu fui para lá. Eu tenho um livro dele que eu guardo num cofre, porque senão eu traduzi ele inteiro, não só porque ele não era só bom a propaganda da agência dele, mas ele como um frasista, também um filósofo da coisa, né? Ele dizia coisas, o pensador da propaganda, né? Então, para mim, o mais marcante nesse livro é um termo que eu uso que chama honesting, que é essa coisa de você falar uma coisa que é tão honesta, que a pessoa até você cria uma simpatia. Então você falar que o Fusca... caso que você acabou de falar agora. O Fusca não era bonito, né? Não. E eles nem podia ser rápido. Aí tem aquele anúncio assim, é feio, mas te leva... Mas leva você lá. Ou seja, era um... Comparando com aquele carro da Lunar, que era horroroso. Assim, assumir que é feio... E a foto é do carro Lunar, ele nem põe o Fusca. Não. É feio, mas leva você lá. O Think Small, né, que é um grande clássico que eu acho que é tão importante porque está numa sociedade americana em que o pensamento é pense grande. Aí você fala assim, pense pequeno e compre o nosso carro, quer dizer, você acha que tem alguma empresa hoje que aprovaria esse tipo de mensagem, senão está diminuindo o meu produto e tal, né? Quer dizer... Ele vai além, né? Ele faz uma campanha inteira, quer dizer, quebrando os paradigmas, quebrando esse pensamento da sociedade americana com a Avis. Também. A Avis é a número 2, né? Washington numa sociedade que privilegia a número 1. Sempre, né? A gente chega lá, né? Assim, a gente tenta mais. Nós vamos tentar e tentando você vai ficar. Nós vamos ter que te dar coisas muito boas. Eu gosto muito também tem uma propaganda da Móbil, que é uma campanha de segurança no trânsito. Então, um anúncio. Primeiro que os redatores não eram redatores, eram escritores, né? Você lê o texto dos caras, você fala, nossa. Foram eles que eu falei assim, eu quero um dia chegar lá. Era uma campanha de segurança no trânsito. Eu também, tá? Você também? Não cheguei, mas era um bom norte. Anúncio de dirija os instintos de segurança, não beba, as coisas normais. Só que o conceito deles era nós queremos você vivo. E o argumento era cliente morto, né, não interessa pra gente porque não consome o nosso produto. Da Móbil. DDB. Você fala assim,
pelo amor de Deus, os caras falam isso, né? Então, assim, e é de uma, como eu falei, é de uma honestidade. Não tem, é legal Nós isso. queremos já. você vivo para te vender gasolina, é isso aí. E um dos que eu gosto mais, eles mudaram e sugeriram pro cara do Chivas que a garrafa do Chivas verde dava a impressão de que é um whisky forte, o whisky é um Chivas, é um whisky suave. O Chivas. Convenceram os caras assim, sabe aquela coisa? Convenceram a fazer a garrafa transparente. O primeiro anúncio que apresentaram é quem foi o idiota que trocou a cor da garrafa do Chivas, né? Quer dizer... Gente, eu tô adorando. Nossa, era um negócio. Agora, depois se eu te falar dos meus anúncios, você fala, você mamou nessa... Eu falei, Não, mas eu também. Eu fiz isso, na verdade eu peguei esse anúncio do Chivas, isso anos depois na Denison, já nos anos... comecinho dos 70, e fiz uma campanha, porque, não sei se você lembra da marca da Hering, os dois peixinhos, Sim. E houve uma discussão interna na Hering, que queriam mudar a marca. Eu falei, vocês estão loucos? Isso aqui foi o Hering, e aí tem uma história por trás e tal. E aí eu criei a campanha Exige a Etiqueta Feia da Hering. E tinha um anúncio assim, tem um maluco que quis trocar nossa marca, o que você faria com ele e tal. Era toda a campanha. Adivinha de quem, né? Eu tenho que falar assim, obrigado. Não, mas obrigado. Esses caras realmente eles reinventaram a propaganda. E eu nasci nessa água e deve-se a Alex Feliciano. Isso sim. Por exemplo, eu tenho um anúncio que eu falo para todo mundo, eu digo assim, eu acho que eu posso dizer que é meu. Mas não é maldade, porque eu gosto tanto do anúncio. Como foi esse anúncio que me fez gostar de propaganda? É um anúncio de uma pessoa chamada, eu nunca mais soube dele, Orlando Marques. Ele trabalhava numa agência chamada PDP. Tem dois, Orlando. Não é o do Estadão? Redator, não é esse. outro. E o anúncio é da Joan Faber. É um lápis todo mordido. E o título é Lembra como eram gostosos os lápis Joan Faber? Então, aí, Lena, o que eu vi foi o seguinte: meu Deus do céu, é um ofício que pode emocionar as pessoas. Então. Aí o texto era absolutamente brilhante. Você sabe que eu tenho esse anúncio, né? Tenho, eu ponho na minha pasta e tal. Conta essa história, não digo que é meu, não. Eu queria que fosse meu, então. E quando eu dou palestra e tal, nas escolas e tal, eu uso muito esse anúncio. Ali eu falo, tem vida inteligente, dá para fazer, dá para emocionar, né? Que é o que eu sinto aí, assim, como eu digo que eu sou um invasor do século XXI, né? Pelo menos eu não vejo no ar, assim, é difícil ver uma coisa que mexa com sentimentos reais. Eu vejo coisas até boas e tal, e assim, do ponto de vista de efeitos visuais, ficou tudo possível, né? E eu acho que também está muito autoajuda a propaganda hoje, né? Ensinando as pessoas como é que elas devem... Filosofando demais. Também. Né? Então, assim, é aquela coisa do storytelling, que... Storytelling não existe há muito tempo, acho que só desde que existe a espécie humana, né? Os caras lá nas cavernas de pintura rupestre. Mas agora é um nome novo, parece que é uma novidade, storytelling. Então, parece que eles estão querendo entuchar storytelling em tudo, né? E, de repente, uma frase como essa que você falou do lápis tem um impacto muito maior do que a filosofia explicitada. Porque quando a gente era criança, a gente gostava de... Isso mesmo, você tem razão. Agora é um discurso, né? Tentando ser... Só a cena do lápis mordido já fala... Já tudo, fala, né? Tá tudo explícito. Tá tudo ali, você fala, eu mordi muito lápis. Exatamente. Quantas vezes a gente fez uma prova mordendo um lápis? E eu acho que uma coisa interessante que aconteceu também na UMAP é, antes do que o Alex trouxe, ficar todo mundo meio junto, ou não? Assim, a dupla de criação. Não existia dupla, né? Não, era redatores de um lado. E você tinha o departamento de arte, chamava-se departamento de arte. Então a gente entregava o texto, eu passei por isso rapidamente na Thompson. Aí na Denison, quando eu trabalhei com o Alcides já fazia a história da dupla, baseado no que o Alex tinha trazido da DDB. É a DDB que faz o conceito de sentarem... eu lembrei agora. Eu fui mochilar quando eu era um moleque, e eu fui para Barcelona, eu conheci uma agência lá que era assim ainda, em 87.
Cada redator tinha a sua salinha. Olha só. E os diretores de arte não eram nem, acho que chamados diretores de arte, ficavam num salão. Era layout man, não sei o quê. Ficavam num salão lá, então o redator chegava... Eles recebiam o texto e faziam. Quer dizer, imagina, não podia nascer nunca esse anúncio do ovo. Sim. Lógico. Porque ele, evidentemente, nasce de uma troca de ideia do visual com a palavra, né? E você tinha ali, quando eu chamei de SWAT, SWAT era o apelido que ganhou quatro pessoas, né? Que era o que a gente ia falar, o Hercílio, o Giba, o Vinicão e o Hélio, que era assim, era você e o Giba redatores, e o Hélio diretor de arte, e o Vinicão... E o Vinicão, que era um criador, diretor de cinema. Excelente criador e diretor de cinema. E depois juntou-se a esse grupo o Adilson Ferrari. Esse é outro que, pelo amor de Deus. Eu já falei várias vezes, o cara mais engraçado que eu já conheci na minha vida. Assim, dava uns belíssimas risadas. Eu acho que era esse outro tempo, né? Que seria muito outra. Nem sei se seria possível. É tão louco aquilo. Quando eu entrei lá, eu falava assim, Giba, não sei, tinha 21 anos, tinha o Rodolfo Vani com Lawrence Klinger. Fizeram uma campanha genial. Aliás, o Rodolfo veio me perguntar, falou assim, se não é igual... Nós tínhamos vindo da MPM. A história é a seguinte, por que eu fui... A minha história é sempre ligada ao automóvel, é engraçado. Porque na MPM a gente fazia, na Denison, a gente fazia a Chrysler. Aí, por causa disso e tal, eu acabei indo para a MPM para fazer Fiat. E o Alex nos chamou por quê? Porque nós tínhamos feito a campanha que tinha ganhado o Leão de Ouro em Cannes, primeiro Leão de Ouro para o automóvel, que é a campanha do Reale Júnior. Não sei se vocês lembram, eram 3 filmes, Itália, França e Alemanha. Ele ia entrevistar pessoas, Na até rua. falou Sérgio Gracioli. Conhece o Sérgio Gracioli? Nossa, da família Gracioli. É o velho, o filho querendo... Está na Itália e fala assim, você sabe que esse Fiat é brasileiro? Brasileiro. E o pai fica assim, Brasília, e fica acenando e tal. Bem italiano, né? E pergunta, e termina o filme, ele pergunta, conhece a família Graciotti? E o filho fica desesperado, pega o pai. Graciotti era o Sérgio Graciotti, a brincadeira interna era que o Sérgio Graciotti era o diretor de criação. O Sérgio Graciotti era o dono da gente. O diretor de criação era eu. E aí tinha o francês... E o entrevistador é o Reale Júnior, que era um jornalista brasileiro que estava morando em Paris. Na verdade, estava exilado. Ele foi perseguido pela ditadura e foi para Paris. E a gente era amigo dele, ele topou fazer. E na França, o carro vem um Fiat, ele se joga no chão e o francês tem que dar uma freada. Aí o francês sai do carro e fala, você é louco? Em francês, né? E ele começa a falar em francês. O cara fala assim, não, eu queria te perguntar se você está feliz com o Fiat brasileiro. Ele fala, estou muito feliz, tem um belo motor, tem não sei o que, infelizmente tem excelente freio. E o francês, no júri de Cannes, o que ganhou o Leão de Ouro foi a Itália. O francês falou assim, ficam passando a imagem que nós somos mal-humorados. Não, que isso. Não, imagina. E o da Alemanha era o cara um guarda alemão dando uma multa num centro com o Fiat, e o Reale Júnior chega e fala, você está feliz com você viu, corre, não sei o quê. Aí fala assim, não, eu vou... E ele fala no alemão com o cara, né? Ele fala assim, não, peraí, ele vai quebrar essa, o guarda, quebra essa. Então começa a falar em brasileiro. Enfim, aí por causa dessa campanha que foi Leão de Ouro, a Volkswagen, que não estava feliz, era um momento que a Alcântara estava meio atrapalhado. A Volkswagen falou, eu quero esses caras. E aí surge a história da SWAT. Aí chegamos lá, eu ia te falar que tinha Rodolfo, tinha gente boa, gente que sumiu, tinha o Rui Castro. Eu lembro, ele foi um tempo redator lá. Foi redator, eu nunca cruzei com ele, por razões. O Rui Castro naquela época estava mesmo. Eu nunca vi ele lá. Tinha redator que era meu redator, eu era chefe, o cara não conhecia. É uma loucura, né, cara? 23 duplas. E essa hoje a gente está falando de... Você passou por isso também, eu passei, que é derrubada das paredes. A gente tinha uma coisa
Era legal também, eu achava, dupla, você ter tua sala ali fechada e tal, mas no começo era um pouco difícil, né, por causa de barulho, essas coisas, mas depois eu senti que... Você sabe que eu até hoje tenho dúvida, cara, porque, em tese, a derrubada de paredes seria até para agrupar, para criar um ambiente, mas o que eu percebi pode ser... Como nós fomos, acho que a UMAP acho que foi a primeira, nós fizemos uma reforma lá, foi o Hélio até que fez o projeto de derrubar, e eu tenho uma séria dúvida, eu não sei, cara, porque dava uma intimidade entre os dois e as pessoas conversavam. Meus últimos tempos em propaganda, eu noto que os ambientes ficaram... É verdade que hoje você trabalha com uma tela. O diretor de arte fica olhando fixamente para aquilo e ele dialoga com o Google, com programas de imagem, né? E os redatores também. Então não se falam, sei lá, em tese me parecia boa a ideia de todo mundo junto, mas eu acho que a gente era mais junto quando eram duplas. Um entrava na sala do outro, ia gozar o outro e tal. Não, eu falo para a Lena, ela não vem do mercado, né? Então você para ela é uma grande novidade e tal, assim, o nosso papo, que a Lena tem formação de arquiteta, de designer de produto e tal. Mas um dos últimos agências que eu trabalhei, que eu era diretor de criação também, eu tentei implantar um negócio que não funcionou muito bem, que era os computadores ficavam na parede, virados para a parede, e tinha uma mesa grande atrás. E eu propunha para as duplas, assim, cria na mesa e depois resolve, mas não... Que era o que eu também imaginava que seria o ideal. Tirar aquela porque coisa, o olhar, né, é importante, né? Se olhar para a pessoa, tudo. Para brincar, fazer uma piada sobre o outro, né? Sim. Interagir, né? Interagir. Viu, Lena? Naquela época era muito legal. Eu peguei o finzinho só, não peguei ainda. Que era essa coisa dos caras sacaneando o outro o dia inteiro. E sabe, era uma coisa de um ambiente muito, muito rico né? Era o dia inteiro. Né? Não tinha essa coisa de negócio. Aliás, tinha um conflito, né? A gente queria criar, queria fazer as coisas, tirar sarro. Cara, não sei se você conheceu o Silvio Lima, não? Eu conheci de ouvir falar muito nele. Esse é batido. Eu onde ia, se pudesse levar, eu nunca vi. Era um esculhambador geral, né? E na crítica ele fazia um criativo genial, porque ele ia além da propaganda, né? O Silvio, até um dia eu fui pedir para os filhos dele se tinham os desenhos. Ele leu o Scorza, o Bom Dia para os Defuntos, o livro do peruano, né? Ele desenhava, porque ele imaginava cada personagem, desenhava. Os filhos não acharam. O meu filho tem uma pequena editora e pensou em reeditar o Scorza, e eu falei, seria bacana achar essas de um leitor, como é que um leitor viu esses personagens, mas não acharam. E ele o tempo inteiro de uma crítica assim, que ele me gozava, que ele gozava o mundo, né? Eu conheço várias histórias, né? Ele é autor do Valita Pernas, que é outro leão. Lembro, você lembra, né? Que era um cara na cama com uma perna assim muito lisinha, e ele falando Valita, uma perna parecia de mulher, tá? Ele aqui, ó, virado, imagina essa posição. E a perna aqui, uma linda perna de mulher. O cara falando bacana assim. E ele vai falando do depilador lá. No final é de uma mulher aqui. Você vai pelo ângulo. Você vai ter pernas tão bonitas como as minhas. Um pouco machista. Hoje em dia não seria assim. Mas muitas histórias eu ouvi dele. Ele tinha uma coisa que as pessoas falam que eu tenho, mas que essa coisa de tirar sarro e ficar sério e a pessoa não sabe se está tirando sarro ou não. Né? Ele tinha essa coisa do... Tem uma história que eu repeti várias vezes, que me contaram dele, que ele pegava texto de estagiário e ficava lendo com aquele ar, porque ele era um senhor, né? Ficava lendo com aquele ar, né? E aí ele lia, aí ele pegava assim, marcava 2, 3 palavras. Esta palavra e esta palavra estão ótimas. Muda o resto. Genial. Era esse tipo de coisa que ele fazia. E ele gostava de ficar anotando, ele tinha um caderno
que ele anotava assim, esses erros, sabe erro, você perto da palavra, só que você erra a palavra. Eu vou ter que contar uma história para vocês. Não, conta. Eu não vou dar os nomes, tá? Para poupar todo mundo. Mas a história vem a calhar porque um dia quando eu vou visitar, na época que eu fui visitar a DDB, conheci o Ben Bach e tal, eu conheci também o McCabe. Nós fomos visitar a McCabe. Éramos 2 redatores da Denison e 2 diretores de arte. E aí o Scali, que era Scali McCabe, o Scali era o diretor de arte sócio dele. O McCabe estava já conversando com a gente e tal, e o Scali chegou mais tarde. Estávamos nós 4. Os 4 do Brasil, e chega o Scali. Aí falou, esses aqui são meus amigos do Brasil. O Scali de imediato mandou, Buenos Aires é uma linda cidade e tal. O McCabe fez assim, calma, diretor de arte é igual no mundo inteiro. Já esculhambou os 2 diretores de arte que estavam com a gente. Então, isso posto, essa história se dá com diretores de arte para se entender o caderninho do Silvio. Vou eu para uma reunião de pré-produção, eu mais um redator, e está lá o diretor de arte e tal. E era um negócio de geladeira, e vai cair, vai começar a nevar. Como parte do filme, nevar fora da geladeira, porque antigamente era difícil fazer isso. Bom, e aí está se discutindo e tal, e o diretor de arte começa a falar, pois é, então essa Nebraska. Eu falei, pô, ele errou de estado. E ele anotava as coisas. Era isso que eu preciso anotar. Ele tinha um forte livro, tal, que a pessoa chegava perto, mas invertido. E a Nebraska pra cá, a Nebraska pra lá, e todo mundo, o produtor, o diretor, todo mundo falando Nebraska. Eu só olhava pro outro redator e falei, bicho. Aí nós saímos da sala pra rir, e falamos, vamos também, Nebraska, porque eu não vou. Agora vai ficar pedante, vai ficar pedante, Nevada. Vocês querem ir pra Nevada? Aí ficou a Nebraska. Eu chego na agência, agora vem o pior. Eu chego na agência, chamo quem? O Silvio Lima. Na minha sala, chamo o Silvio Lima, e vem o pessoal todo da criação e tal. Eu preciso contar essa pra vocês. Pra gozar, eu fiz isso pra gozar o diretor de arte da agência, que estava comigo. O que inventou a Nebraska? Aí chamo e tal, tá lá o Silvio, tem um outro diretor de arte e tal. Eu acabo de contar a história, um outro diretor de arte vira-se e fala, pô, essa é antagônica. Esse é um duplo carpado. Para você ter uma ideia, nós temos um grupo hoje de WhatsApp, de amigos, porque a gente se juntou muito de novo por causa da morte do Giba, né? A gente acompanhou muito os últimos dias do Giba. Aliás, estávamos escrevendo, eu incentivei ele a escrever mini-conto, porque eu ganhei um prêmio da revista Piauí com mini-conto. Mini-conto é uma invenção do Hemingway. Sim, 6 palavras. 6 palavras. E a Piauí fez um concurso e eu ganhei um dos meses, eu ganhei. Aí eu falei pro Giba, o Giba se entusiasmou, aliás, fez um mini-conto brilhante. Eu lembro, acho que ele postava no eu não sei, cara, porque foi bem no final, fiquei puto, porque ele... o dele foi assim, que eu falei, Giba, isso é genial, é melhor que o do Hemingway. O dele era assim, queria um doce, levou bala perdida. Puta, genial. Muito bom. Bom, Giba, eu falo sempre dele, né? Porque... Genial. Bom, nós estamos... Bom, tá tudo bem. Não, né? a gente... Confuso. O Giba foi meu mestre, na verdade. Foi o cara, assim, que me inspirou mais na propaganda. E eu acho que ele tinha uma coisa do respeito pelo colega. Ele era meio metidinho assim, mas normal, né? Mas ele tinha um respeito pelo trabalho dos colegas, mesmo sendo diretor de O criação. Silvio Lima apelidava ele de a pequena preá. Pregar, eu lembro, porque ele tinha um dente um pouco mais... Pequena preá. Teve uma época que ele tinha um cabelo meio comprido, meio esquisito, era o Darth Veidinho, né? Tinha um monte de... E o Silvio me contou uma história que o Giba pediu, quando o Giba foi homenageado no anuário, o Giba pediu para eu escrever. E eu conto essa história que o Silvio Lima me contou e que eu ria, porque o Silvio interpretava. A primeira viagem internacional do Giba, isso é verdade, o Giba confirmou. Você sabe conheço dessa a história, conheço. Ele vai no aeroporto do Bolívia, Colômbia, não sei. E aí os caras ficam, nome, Gilberto.
apelido Gibinha. Alguém quer saber do Chapinha? Eu falei, Giba, isso é muito metido, cara. Apelido Gibinha. Eu tenho outras histórias, vamos ver se você confirma. Tenho mais duas que eu conheço. Eu não sei de quem que é, que estava na Itália, entrou num táxi, fechou a porta ficou meio aberta. E ele falou, vamos para não sei o quê. E o motorista falou, perto. É perto. faz parte desse... Entra nesse. E tem um outro com o Sérgio Graciotti, que ele estava num hotel e ele falou que eu queria falar queria saber o meu quarto, não sei, uma coisa desse tipo. Sérgio, eu sou conhecido como Graciotti. Aí a pessoa falou, conhecido por quem? Então, muitas histórias. Eu te interrompi, uma coisa que você queria continuar. Que não, foi? Não. Bom, vamos retome em algum momento. Uma coisa que eu vi ouvindo uma entrevista que você deu, eu falei, eu também faço isso. Não sei se você faz isso com frequência. Quando eu quero criar alguma coisa, uma das primeiras coisas que eu faço é procurar no dicionário alguma coisa. A palavra-chave do que você gosta de fazer isso? Como é que é o teu... Não, gosto. Porque vai despertando, né? Tanto que eu tenho aqueles dicionários, não só o dicionário rígido, mas aquele dos semelhantes, de afins. Eu tenho esse tipo de dicionário que me leva às palavras. O que também me levou eu e a Nilce, juntos, aquela moça ali, traduzimos um livro, aliás, recomendo vocês, que é genial, não é pela tradução, do Mário Benedetti, Montevideanos. São contos todos de Montevideo, é um escritor uruguaio genial. E, enfim, eu só derivei porque é um outro ofício. E eu me divirto muito com isso, com procurar palavras e palavras afins. Eu acho que é um belo método. Não, eu antes de internet... E evita que a gente use antagônico, né? Não, eu faço muito isso. E não só hoje, como tem o Google, né, não é só dicionário, né? Eu boto muito palavra-chave no Google, ver o que aparece ali. Às vezes surge alguma coisa. Eu, antes de computador, eu gostava muito do dicionário de sinônimos. Eu gosto muito, porque às vezes um sinônimo te dá, sim, né, o gancho para alguma coisa. Com certeza. Uma coisa que a gente via muito naquela época era a coisa da ética, que talvez não esteja muito presente. Eu não sei também, porque eu não estou mais no mercado faz tempo, mas eu até comentei com a Lena hoje um anúncio teu, que era uma coisa do tipo, quando você for fazer um anúncio, lembre-se que seu filho pode acreditar nele. Gosto até hoje, deixamos. Tem um outro também, uma agência da Denison, também meu, que tem a suástica. Alguns produtos nunca deviam ter saído da prateleira. Nossa. Sabe, É engraçado, as agências tinham uma preocupação que resultou no CONAR, né? Para evitar... O CONAR é uma invenção boa, para evitar a censura externa. Sim. Eu passei por um período em que havia censura. Tá? Então, isso que eu ia te perguntar sobre a ditadura. Os comerciais na ditadura. O Tião, outro redator. Tião Teixeira. Ele fez uma campanha para mim, que era da Telesp, a invasão dos vermelhos, que era o telefone público. Era vermelho. Aí foi, e o censor falou, olha, não dá vermelho não. Eu falei, porra, não pinta o orelhão. Muda a cor. Você não imagina, era um transtorno. Isso foi uma batalha dura, e aí os militares falaram, porque aí tá brigando com o mercado, né? Com o mercado. Falando, não, pera lá, alto lá, né? Não cheguem, não vão tão fundo. Deixa esses rapazes da propaganda, que eles não criam problemas para nós. São jornalistas que criam. Na época era assim. Pois é. Então voltou, as coisas saiu, mas chegou a ter censura prévia, cara. A gente mandava comercial, tinha todo comercial antes de ser gravado tinha que ir para censura. Então, e mesmo depois da fase mais crítica, tinha gente que eu sei que se negava a fazer campanha para governo, não tinha isso? Na Denison, eu chamei todos, Silvio Lima, era 10 anos do golpe de 64, que não é mais golpe, né?
Agora é revolução. Movimento. Movimento. 74 isso. E aí eu chamei a criação inteira, eu falei, vem cá, alguém quer fazer esse anúncio? Não faço. Eu falei, vocês assumem isso, eu vou assumir. Chamei o Hector Brenner e falei assim, ninguém, a criação não vai fazer. E você? Eu falei, também não. Aí ele falou assim, mas menino, ele era argentino, menino, e o que eu faço? Preciso dizer alguma coisa? Eu falei, Hector, não sei, deixa eu só te explicar. Eu sabia que ele odiava o Perón. Eu falei, você se sentiria confortável fazendo um anúncio pro Perón? Ele começou a chorar, cara. Caiu uma lágrima, ele falou, não, eu vou falar com eles, eu entendo. Ou seja, era um outro... Hoje eu não vejo hoje alguém tendo problema em fazer isso. Está muito, entre aspas, profissional o mercado hoje, né? Eu lembro que eu sempre tive problemas de dilemas éticos como publicitário. Cigarro né? Cigarro, bebida. Você chegou a fazer cigarro? Para minha sorte, eu fiz a campanha, foi aprovada numa concorrência e acabou sendo cancelado. Então eu não posso dizer que eu fiz uma campanha para cigarro. Cara, eu nunca fiz. Pois é. Cigarro, por sorte, eu fumava desbragadamente. Talvez eu nem tivesse essa consciência tão... não se tinha. O Júlio Ribeiro não atendia, né? Cigarro, o Júlio não da atendia, Talent. cigarro e governo. Governo, né? Bebida alcoólica? Não, eu acho que também não. O Washington parece que não atendia governo. Governo. Né? Mas é a instituição, né? Eu fiquei curioso com essa época realmente da repressão, como era trabalhar em agência, né? Essa coisa que você falou agora. Pelo jeito era bem diferente do que você tinha que tomar cuidado sempre, né? Naquela época, assim, do que você fala, com o que deixa de falar. Era bem diferente. Tem um momento, por exemplo, eu peguei o Luiz Essa, que trabalhava comigo, foi preso, o Márcio Cortez. Foram presos porque eles estavam mandando dinheiro para um cara que estava refugiado, que também tinha trabalhado em agência no Brasil, né? E aí foram atrás e tal, da gente em agência. E quem que tinha dado dinheiro, quem não tinha dado dinheiro, era uma outra época, né? Os publicitários eram menos publicitários. Pois é. O Henrique fala sempre. Era assim, a revista... Foi até uma sacanagem da revista como é o nome da revista da Abril, a Realidade. Era uma belíssima revista, né? E acho que resolveu fazer uma sacanagem com os publicitários, que pediu para 5 agências, as 5 maiores agências brasileiras, fazerem um anúncio vendendo o Brasil lá fora. Olha o drama. E nós com gente exilada no Chile e tal, né? Falando, pô, meus amigos vão nesse troço. Na Denison a gente fez um anúncio absolutamente... Era assim, como é que era? Puta sacanagem. 2/3 do anúncio era uma casa, aquelas casas bem pobres, bem miseráveis, bem imagem do Brasil. E o título, esse é o Brasil que você conhece, mas existe um outro. Bem delicado. Falando assim, é um país pobre, mas... É pior do que isso, na verdade. Os caras da Realidade falaram, pô, só você, meu. A UMAP aí se entregou. A UMAP naquela época assim, fez um anúncio à bandeira do Brasil grande, então pare de rir, leia esse anúncio. Que era patriotão. Mas a gente tinha que ter... É engraçado isso, né? Outro tempo mesmo, né? Você tinha que ter até um cuidado. Primeiro de acordo com aquilo que você pensava. E depois pensando na repercussão. Né? Você não podia assumir assim, né? Ser a favor da ditadura. Né? Vocês tinham naquela época, essa obsessão macabra por prêmios? Não, era gostoso. A gente ia comemorar com os amigos, ia fazer um almoço. Era isso. O Leão de Ouro, a gente foi almoçar no Jardim de Nápoles, demos boas risadas e nisso ficou, mas não era doente, realmente virou doente. Né, eu ouvi uma entrevista tua ontem que é em cima da minha ideia também, que essa coisa do Festival de Cannes,
que as pessoas enlouquecem nos 2, 3 meses antes, né? A agência praticamente para de fazer as coisas para os seus clientes e começa... Eu ouvi falar, inclusive, de agência que contrata a gente só para fazer coisa para Cannes. Fantasma, porque não existe. Muita gente espreme fornecedor, para o fornecedor filmar de graça, para gravar o jingle de graça, ou seja, um negócio. E para quê? Para ganhar prêmio. Né? Virou totalmente... Ganhar prêmio de uma coisa que não existe. Então, ou seja, qual que é a vantagem? E uma coisa que eu vi que você acha ruim também, que eu sempre achei, essa coisa assim, quem olha para os anúncios, nem tem mais muito anúncio, eu acho, né? Brasileiros acham que aqui a gente fala inglês, né? Os anúncios são impressos em inglês. Eu falei assim, tem alguma coisa errada aí, né? A língua é a nossa pátria. Mas se não fizer assim, não ganha. Eu falei assim, puxa vida, realmente, então vale a pena, né? É uma loucura. Uma loucura. E esse negócio de valores, né? Eu sempre tive uma preocupação, por exemplo, com um negócio de carro. Quer dizer, no começo não. Depois eu falei, não é legal, né? A gente incentivar correr. Aí nós fizemos um filme na UMAP. Esse grupo fez um filme, a gente fez um filme que eu acho até hoje muito legal. O Passat tinha passado do motor 1.8 para o motor 2.0. Enfim, o motor estava... E aí o filme esse filme ganhou um Clio. E é um caminhão, é uma estrada bem sinuosa. Vem um caminhão do lado de cá. Vem um Passat, tem um carro na frente do Passat. E aí o locutor fala... Passat agora está com o motor assim, assado. Então, ele é o único carro brasileiro capaz de fazer essa ultrapassagem. O Passat sai daqui, o caminhão está aqui, aí aquele momento de tensão brutal, o cara do Passat volta para trás. Fala, mas quem tem o Passat não precisa provar nada a ninguém. Muito bom. Que legal. Ou seja, quer dizer, dava para você falar que o motor era bom, você falar assim, pô, cara, não precisa ser louco, né? Não, muito bom. Enfim. Muito bom. Eu acho que a gente tinha mesmo alguma preocupação, né? Não, eu acho que é uma sim, profissão né? meio complicada, né? Em princípio, de você que é arquiteta, né? Que trabalha com outras coisas. Então, em princípio, você está vendendo coisas, você está invadindo a casa dos outros, você está vendendo um produto que pode ser né? Esse negócio, por exemplo, de criança, eu sempre achei isso, né? Pô, vamos seguir a Suécia, gente. Não faz anúncio para criança. Também acho. Eles não têm condições de avaliar e critérios. Hoje eu tenho medo com a minha neta, porque ela vai... Tem 5 anos. É outro cérebro, né, cara? Ela entra na internet. Primeiro que ela sabe coisas que eu não sei. Ela entra lá, vai. De repente eu chego lá, tá no meio de um desenho, tem um troço, entra um produto que... Ali virou invasão total, né, cara? É terra de ninguém, né? E coisas horríveis às vezes, né? Então eu tenho que ter o maior cuidado com ela e tal. Eu tenho muito medo disso, assim. É preocupante, né? É muito preocupante, porque em excesso e qualquer coisa, né? Então, por isso que eu estou assim, tão encantada de ficar ouvindo as histórias, assim, porque me parece que as coisas mudaram, tem muito mais tecnologia, a coisa parece muito grandiosa e, na verdade, me parece que não é. Não tem uma coisa... Eu estou falando isso até um pouco saudosista, assim, né? Mas me parece que tinha um pouco mais de poesia, de bom humor, sabe, de empatia, uma coisa assim que não precisasse fazer essa lavagem cerebral que te faz... E eu acho que ele toca num ponto, para mim, importante, que talvez eu não tivesse visto com clareza. Essa necessidade de filosofia de banheiro que o pessoal tem hoje, né? De ficar no discurso, é um negócio oco, né? Outra coisa que me assustou também foi a quantidade de empresa que resolveu ser boazinha. Né? Os bancos, todos generosos. Prêmio Nobel. Todos... Sim, não tem nada da Móvel, né? Não. Tá aqui para ganhar. E eu falei assim, pô,
Eu sugeriria a um banco que jamais iria aceitar uma campanha assim. Olha, nós somos um banco, nosso negócio é ganhar dinheiro. Isso. Né? A gente não sabe quem é você, mas é o seguinte, aqui você vem e você vai ganhar mais do que no outro banco. Né? Esse é o nosso acordo. Eu não vou ficar te bajulando. Essa é a nossa proposta. Pô, eu acho que, né, podia ser mas não, jamais. Porque a gente não acredita. Tá? Você acha que qualquer banco está interessado em fazer você feliz, em crescer? Você só vê gente feliz. Toda vez que passa Santander, o que nós eu dou uma resposta mal educada. Eu sou cliente do Santander. Nós também. Vontade de ligar. Eu também digo, o que nós podemos fazer por você hoje? Dá para baixar os juros? Né? Daqui a pouco a Nilce entra aqui e vai ver, porque ela vai xinga, ela liga pro Santander e fala: você sabe o que você pode fazer por mim hoje? Eu faço isso também, sabe? Me incomoda, porque realmente quando tu precisa de alguma... Não existe. Ninguém é teu amigo. Não, é frio impessoal, e é isso. Uma coisa que eu estava vendo e que a gente também tem em comum é que você gosta de frases. Sim. Né? Eu até fiz aqui uma pequena seleção, bem pequena mesmo, porque o Hercílio lançou um livro. Fala um pouco desse livro que você lançou, Hercílio. Então, esse livro é que não deu certo. Quer dizer, deu certo. Estão lá o registro de algumas frases importantes. Eu fiz um trabalho de pesquisa assim, que eu achei importante nos anuários de anúncios que assim, são frases que elas vão além da propaganda. Elas sobrevivem longe da propaganda, né? E eu sempre fui um admirador. Tem duas que eu citava muito. Uma é do Ciro Pelicano, que tem 2 ou 3 livros de frases dele. É um redator de propaganda. E tem uma do Ciro que eu acho genial, que é assim: meu pai me educou nos princípios da honestidade, da honra, tudo que eu não tenho na vida eu devo a ele. Mas era de propaganda de que isso? Não, do Ciro. Uma frase. Tá. Não, só assim, frases. Eu sempre gostei disso. Acho que não dava para adaptar para nenhum anúncio. Sem querer ser cabotina aqui, eu também gosto de fazer frases, e aí eu me lembrei de uma minha que eu falo uma coisa parecida, que é: eu nasci para ser filho de pai rico, eu fiz a minha parte, quem não fez foi meu pai. Né? Muito bom. Mais ou menos muito isso. Boa, cara. Muito boa. E essas frases você lembra de alguma, essas de propaganda que descolaram? Pô, agora você me pegou, cara. Eu tenho o livro aí. Não descolaram tanto, então. Deixa eu pensar. Então, vamos ver outra coisa. Eu vi também que você gosta de palíndromo. Você ainda fica... Eu tenho um livro quase pronto de palíndromo. E você fica meio louco com isso, ou você já está mais tranquilo? Agora eu estou mais tranquilo. Parei um pouco com isso. E pior é que pegou na família. É mesmo? E eu inventei uma história que está na abertura desse livro, que eu talvez um dia edite. Eu criei um personagem que só fala por palíndromo. Genial. No livro, ele só se pronuncia por palíndromo. E tudo tem um sentido e tal, né? Mas virou loucura na família. E eu explicava assim, que nós somos meu pai era sírio, né? Então, como os árabes escrevem de trás para frente, a gente... É só explicando para quem não sabe, né? O palíndromo é quando você escreve uma frase de trás para frente para trás, ela é a mesma coisa. E aí tem um que eu já falei para Nilce que eu quero que fosse o meu epitáfio, né? Erro, porém é mero porre. Eu tô com ele aqui: erro, porém é mero porre. E o que eu gosto mais do que esse, pelo sentido, um dia um redator meu chegou para mim, porque em cada lugar que eu ia, esse foi no Rio de Janeiro, os caras falavam: pô, mas esse negócio enlouquece, né? Eu falei: enlouquece. E ficava todo mundo doido tentando fazer palíndromo. E esse cara descobriu, ele virou para mim e falou: você reparou que servil, lido ao contrário, é livres? É um dos raros, né, que a palavra é o oposto, lida ao contrário, dá o sentido oposto, né? E aí eu fiz servil só a carta e ataca os livres. Tu conhece aqui também. Tá aí? Tem outro: sem o dia, ai do mês. É muito legal. Eu acho a coisa meio louca, né? Eu nunca entrei muito nessa
nessa loucura, porque... Não entra. Né, porque... Mas é divertido, né? Porque não sai pra nada, em princípio, mas a hora que o Hercílio falou essa coisa, um personagem que só você achou uma função pro palíndromo, isso é genial, porque você cria aí uma função poética pro palíndromo muito interessante, né? Vou te falar umas frases aqui que eu separei de caras que eu gosto muito. Vamos ver se você concorda comigo. Tem uma do Groucho Marx que eu adoro, que assim, eu nunca esqueço um rosto, mas no seu caso eu vou fazer uma exceção. Essa tinha que ser do Groucho. Tem uma que disseram que era do Luiz Fernando Veríssimo, depois eu fui ver que não é, não sei de quem é. Viva todos os dias como se fosse o último, um dia você acerta. Muito boa. O Milor, né, pra mim... O Milor tinha aquela coisa das frases que não são necessariamente tão... São às vezes até meio sutis, mas é justamente essa coisa que me agradava nele. Tem uma que eu acho que eu adoro, que a cobra é um bicho que só tem rabo. Né? Esse tipo de imagem que ele O Milor criava. é tudo, né, cara? O Milor é tudo. Vocês leram um livro dele, Lições de um Ignorante? Então vai atrás, porque tem história, ele conta a história de um menino, que o menino é assim, ele termina assim, era um gênio. O menino prodígio, ele chega assim e fala assim: mamãe, eu sei que agora estão chegando as visitas, está na hora de eu ir pro meu quarto, pro meu lugar, sai da sala. Um garoto que se antecipa a tudo, tá? Mas é genial. O Milor, eu acho que é o gênio da raça. Sim, eu acho que é. Sim. Se eu fosse definir um. Eu tenho aquele livro, acho que todo mundo tem, né? A Bíblia do Caos, que são as frases dele todas, né? Aquilo aí, pra você achar a frase ruim é difícil. Tem outra aqui que eu gostei muito, outras que eu gosto dele, né? Que é democracia é quando eu mando em você, ditadura é quando você manda em mim. Dinheiro não é tudo, mas permite que você seja tão desagradável quanto queira. Isso não é genial, hein? Como são admiráveis as pessoas que não conhecemos bem. Isso mesmo. A do Jorge Best você não tem aí, não. Né? Não, eu ouvi você falar dele, como é que era? Do jogador de futebol. Você Jorge falou, Best, né? Você sabe que eu vi ele jogar, né? Jogar muita bola. Esse cara morreu na pior e tal. Perdeu tudo, bêbado e tal. E a frase dele é a seguinte: metade do que eu ganhei na vida eu gastei com bebida e mulheres, o resto eu desperdicei. Genial. O Nelson Rodrigues é outro, né? Eu acho que esse é outro gênio. Ele não era tão frasista, na verdade você pescava a frase dentro do texto dele, né? Porque ele pegava, era conceito, né, cara? Ele tem duas frases dele que eu falo assim: pô, se ele conhecesse o mundo de hoje. Tem uma que é uma crônica dele, que ele fala que ontem eu fui a uma festa, bem Nelson Rodrigues, ontem eu fui a uma festa, os tempos mudaram. Porque antigamente a gente ia numa festa e o burro ficava calado. Agora o burro fala. Então a crônica toda é sobre o burro fala. E tem outra, né? Tudo isso sempre moderno, né? Os imbecis perderam a modéstia. É isso que você diz, não era como frase, ele punha isso no livro, tá escrevendo aquele negócio, pois é, os imbecis perderam a modéstia. Não, e as expressões que ele criava, tinha gente pendurada no lustre, a coisa a baba elástica. Até os paralelepípedos do Maracanã. Os homens mentiriam menos se as mulheres fizessem menos perguntas. Só o inimigo não trai nunca. Ele tinha essa coisa das relações pessoais, que ele usava as dele como... Ele tirava muito sarro do Otto Lara Rezende, né? Pegava muito no pé. Nossa. E o psiquiatra dele, né? O Hélio Pellegrino, que tem aquela história que ele passou a vida. Você sabia disso, não? Não. O Hélio Pellegrino era de esquerda e tal, como filho do Nelson. Sim. Né? Foi preso. E o Hélio foi preso e o Nelson nunca se perdoou, porque o Nelson escrevia e falava assim: pô, até o meu psiquiatra, junto com os padres. Padres de como é que ele chamava? Padres Batina, padres de passeata. Padres de passeata e tal. Lá vem o Hélio e tal. Encheu o saco, o Hélio Pellegrino foi preso.
Aí o Hélio Pellegrino saiu e falou assim, pô, não quero mais receber esse cara. O Nelson Rodrigues ia diariamente à casa dele, ia pela cozinha, tocava, aí a empregada atendia, falava assim, eu não mereço entrar nessa casa. Fazia um discurso. Até que o Hélio Pellegrino falava, merda. Tudo Entra bem. Entra aí, não chateia. O dinheiro compra tudo, até o amor verdadeiro. Olha. É a verdade que está por trás, né? Tem frases que são legais pela o efeito que ela causa, e tem frases que são pela a verdade absoluta que tem, né? Tem no Mark Twain, posso resistir a tudo, menos a tentação. E o Barão de Tararé, o fígado faz muito mal à bebida. Tem uma do Mencken, né? O Mencken era aquele jornalista americano, mal-humorado, cínico. Tem uma dele muito boa também, que é jamais alguém perdeu dinheiro apostando na idiotice do povo americano. Ele se referia a venderem religião, etc. Legal. Deixa eu pegar aqui uma coisa. Eu trouxe para você uns livros. Eu não vou perder a oportunidade. Eu adorei. Não vou perder a oportunidade de dar para o Hercílio, já que você gosta de coisas engraçadas, divertidas. Trouxe uns livros para você. Eu escrevi, como eu falei para você, durante um tempo na Revista da Criação, que vinha dentro era uma coluna de humor. E essa coluna de humor resultou em 2 livros, que é Só Porque Criou o Mundo Pensa que é Deus, e Só Porque Criou o Mundo Pensa que é Deus, segunda tentativa. O primeiro, inclusive, a orelha é do Giba, que era meu diretor de criação na época. Você vai, acho que, identificar as situações, porque eram assim, muito particulares dos publicitários. Maravilha. Depois de um tempo, eu saí da propaganda, me investi um pouco numa carreira de escritor de humor. E eu criei um personagem que era o Dr. Carneiro, que era um espírito que eu recebia contra a minha vontade. E ele escrevia sobre autodestruição, né, em vez de autoajuda. Então tem um que é a dieta do Sonafabit, emagreça de uma vez por todas, seu gordo safado. Esse livro, não sei se ele seria lançado hoje, porque ele é garantia de uma ofensa por página, né, o seu dinheiro de volta. E o meu best-seller, né, se podemos dizer assim, que é um Minutos de Estupidez, 280 frases para acabar com o seu dia. Né? É absolutamente né, politicamente incorreto. Então, enfim, queria agradecer você pelo papo muito bom. Nossa, eu estava esperando essa... Eu que agradeço, cara. Eu acho importante a gente ter esse registro. Posso só porque... Por favor. Porque é divertido. E é o meu próximo voto para ser o... Aliás, você, por tudo que eu estou vendo, você merece também ser homenageado no anuário. Ah, não, acho que não. Eu, como publicitário, sempre fui ok. Pois mas por isso. Ah, tá bom. O Luiz Essa, que foi outro dos meus chefes. E ele fez um filme que eu até hoje lembro também dele. E a história é muito engraçada. Cliente Unibanco. Dr. Walter Moreira Salles, né? Primeiro Unibanco, um homem culto, aliás. Já não se faz mais por como ele. Né? Tanto que tem 2 filhos cineastas. Né? Mas aí é o seguinte: houve uma concorrência, Denison Propaganda, na qual eu trabalhava. Outras agências, fica para o final a Denison com a gangue do Lívio Rangan. Lívio Rangan que fazia os grandes desfiles da Roda. Quem ganhou a concorrência foi a gangue. Aí o diretor de marketing foi o Dr. Walter Moreira Salles, tal, fizemos a concorrência e ganhou a gangue. Ele falou: o quê? Com esse número? Nunca. A minha conta, o Unibanco vai dar conta. O negócio chamado gangue. Então, foi aí que a Denison ganhou a conta. O primeiro filme, Caderneta de Poupança. Aliás, o Giba fez uma campanha para mim, para a Caderneta de Poupança genial, que também está no anuário com ouro e tal.
Mas essa é anterior ainda. O Giba não trabalhava na Neves. O Essa faz um filme que era o seguinte. Era um cenário bonito, direção do Hugo Giorgetti. Cenário bonito, assim, negócio de flores, negócio bem oriental até. Então, caminhando na frente, uma figura de um monge, assim, né, todo de África. E atrás vem um aprendiz. Fala, mestre, eu trouxe uma oferenda, entrega a oferenda para o monge. E uma pergunta, o que vai ser do meu futuro? Aí o mestre nem olha para ele, vai andando, olha, aponta o céu, fala, as avezinhas pensam no futuro. Aponta para as flores lindas, as florzinhas pensam no futuro. Aí o aprendiz fica todo feliz, fala, obrigado, mestre, entendi. E sai. Aí o mestre chama um ajudante e fala, pega isso aqui, deposita na caderneta de composto no banco, porque eu não sou a vizinha nem florzinha. E monges vivem muito. Lena, genial, né? O filme entrou no ar numa sexta-feira. Na segunda-feira, eu tô lá, o Hector Brenner me chama. Ercílio, o Hector Palio, ele sofria com a gente. Ligaram do Unibanco para tirar já do ar, senão o embaixador tira a conta. Como é que vocês afrontaram religiões? Pô. O filme ficou 2 dias no ar. No final de semana, o embaixador falou, não, esse aqui não, eu não sou a vizinha, nem Daqui pra frente eu vou começar a fazer com o cliente. Mas era isso, né? A essência da propaganda, né? Porque era isso, era um monte de maluco, então, é irresponsável. Isso que eu percebo, ouvindo vocês conversarem e tal, que tinha uma... Porque, assim, na minha área tinha um certo preconceito, assim, tanto que a arquitetura era saída para quem queria uma coisa mais criativa e tal, né? Mais assim, livre, sofisticada. Mais livre e tal. Então, mas eu vendo isso aí é por ironia, é muito legal, é muito... Os jornalistas demoraram para assimilar a gente, né? É que depois começou assim, o Eurico Andrade, tinha muita gente de jornalismo que entrou foi para publicidade. Mas com essa cabeça, ou seja, tinha uma crítica, inclusive, uma vez eu disse que a diferença entre jornalista e publicitário é que o segundo assume que está vendendo alguma coisa, assim, né? Embaixo. Mas o preconceito às vezes justificado, não sei, pelo muito do comportamento de hoje, né? Eu acho. Não, e assim, começou de repente uma empáfia, um negócio... Vira celebridade. Né? Eu sou importante, eu sou genial, né? Pô, a diferença de um gênio, de um milor para um publicitário é abissal. Só a última questão. Uma das razões que eu saí da publicidade é que eu realmente, ironicamente, não sentia que era um lugar com liberdade criativa. Você tinha um pouco desse sentimento? Mas eu acho que a época deles, só essas coisas são maravilhosas. Mas o Ercílio a gente teve convergência de tempo, né? Você tá como é que você tá? De trabalho? Não estou fazendo. Qual foi seu último? Foi Redes 2000. Não, faz 4 anos. Então, a gente teve muito. Você já vive o momento atual. O que você acha dessa coisa? Você que é um cara muito criativo, você de certa forma, você se realizava na publicidade ou sentia falta de alguma coisa? Não, falta sempre sentia, né? Mas lá atrás talvez você te realizasse mais, não? Eu sempre tive vontade de fazer isso que você fez, entendeu? Para escrever livros. Né? Eu sou apaixonado por uma outra... Eu sou apaixonado por frase, mas também sou apaixonado por texto. Então, parece até contraditório, porque eu faço mini-contos, que são curtíssimos, mas quando me deixam escrever, cara... aliás, eu estava até brigando com a moça do Cissa Bernadette, você conhece ela? Conheço, do clube. Eu estava brigando com ela porque ela pediu para... A gente fez o texto do Alcide, deu o dobro do tamanho. Quando eu posso escrever, eu me esparramo, de um modo geral. Não sei, o Drummond dizia que escrever é a arte de cortar palavras. Era o Drummond que achava.
acho que era esse. Ai, não sei. Quem cortava muito era o Simenon também, que ele escrevia um livro, depois ele... Aliás, cara, eu tenho todos, tá? Ah, eu adoro também. Eu não sei se é uma lenda, mas... Nós podemos criar um grupo, os adeptos de Maigret. E de Simenon sem Maigret também. Sim. Eu não sei se é uma lenda, mas que ele entrava no escritório dele, se trancava e só saía quando o livro estava pronto. Tipo, botava a comida que nem presidiário, assim. Também ouvi isso. Já ouvi falar isso, né? E ele primeiro escrevia, depois cortava. Eu tenho umas 2 biografias dele, cara. O Homem que Não Era Maigret. Então, Um gênio, né? eu acho que a gente tem essas coisas em comum, né? Eu sempre fui um redator que prezei muito o texto. Que isso acabou de vez. Porque eu lembro que a gente lutava, né? Porque ele falava para os clientes falavam assim, não, ninguém lê texto. Eu falava assim, se ninguém lê, fica quietinho. Se um lê, mal não vai fazer, então deixa eu escrever direito. Eu tenho a sua opinião. A Maggie Moberdorf tinha uma frase quando o cliente falava isso, porque ela era bem direta. Então você escreve filho da puta no meio do texto, vê se não vai ter um monte de gente reclamando depois, né? Então, assim, Bom argumento. Por isso que você falou no começo daqui na nossa conversa que você também gostava dos redatores do seu norte, eram os redatores lá da DDB, que realmente não sei, eu acho que eles não eram redatores, eram escritores, porque você lê o texto, você fica assim. Com certeza. O exercício para não colocar adjetivo, eu até brinquei com isso no texto do Paul Alcides. Eu falei assim, Paul Alcides ia detestar esse texto, que tem muito adjetivo, lugar comum. Eu também, eu não resisto a adjetivos, não, vou ser sincero. Eu ponho, eu uso. Mas eles evitam, eles fazem você concluir, quer dizer, o redator da DDB, ele tinha por princípio, era uma norma do Bernbach. Parta do princípio que quem está lendo você é mais inteligente que você. Deixa ele deduzir, deixa ele concluir, deixa ele falar que é genial o produto. Não diz que o produto mas isso aqui é coisa do humor, tem muito disso, que eu falo muitas vezes. Eu não posso dizer na contracapa do meu livro, olha como eu sou engraçado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que escrever uma coisa que a pessoa leia e falar como ele é engraçado. Como ele é engraçado. Então você tem muito mais aderência a uma mensagem que a pessoa, ela tomou a decisão, ou ela percebeu, do que você simplesmente entregar essa coisa que o cliente pede, né? Fala aí da alta qualidade dos nossos produtos e do treinamento dos mais qualificados profissionais, e não serve para nada isso, né? Porque a pessoa só acredita mesmo quando ela raciocina e fala, isso aí é... Eu concluí, né? O cara não quis me forçar nada. Exatamente. Esse é o bom manipulador, né? Regra de ouro da DDB. Legal, Ercílio. Muito obrigado. Nossa conversa foi até mais do que a gente costuma, porque estava muito boa. Eu adorei. Estava curiosa, estava louca para... E já que a gente, só para terminar, para estar registrado, para você não poder fugir depois, sim, já que você gosta e eu também, eu queria te convidar para você escrever um texto lá para o nosso site. Depois a gente combina os detalhes. Com prazer, cara. E o tamanho que você quiser. Internet tem essa vantagem, né? Não tem problema de tamanho. Tá bom. Então aqui, cacholeiros e cacholeiras, foi mais um Rádio Cachola, o podcast da Escola Nômade para Mentes Criativas. Até a próxima. Lena, você também quer deixar uma mensagem para o nosso ouvinte? Não, hoje eu não quero deixar uma mensagem para ninguém. Então tá bom. Um grande abraço, até a próxima. Um abraço para vocês. A Escola Nômade para Mentes Criativas apresentou Rádio Cachola.